Bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente vai mergulhar nas origens de uma marca que todo mundo conhece, né? Vamos focar naquela ideia maluca do fundador e a jornada, assim, quase inacreditável para tirar isso do papel. Nossa base é a autobiografia do Phil Knight, a marca da vitória. Imagina a cena, ó, 1962. O Phil Knight, que o pai chamava de Buck, tinha acabado de sair de Stanford, MBA na mão, e com uma ideia que olha para muita gente parecia coisa de louco mesmo. Nossa missão hoje é tentar entender como essa faísca surgiu, sabe? O que estava por trás, os perrengues iniciais e aqueles momentos-chave que deram um start em tudo. Bom, vamos lá desvendar essa história. Tudo começa, de um jeito curioso, com um trabalho de faculdade, lá em Stanford. O Knight, que era corredor, né, e agora estudante de negócios, fez um artigo defendendo que tênis de corrida japoneses podiam, bater de frente com o domínio alemão no mercado americano. Que na época era total, né? Adidas, Puma. Exato. Ele se inspirou no que aconteceu com as câmeras, as japonesas desbancando as alemãs. Essa ideia, que nasceu ali na sala de aula, virou uma obsessão para ele. E os colegas? Os colegas bocejaram, né? Mas o professor não. Achou interessante, deu nota A. E o contexto histórico aqui é super importante, começo dos anos 60, né? O pós-guerra ainda muito presente. O mercado de esporte, tênis principalmente, era dominado por Alemanha. Totalmente. Então, pensar em importar do Japão, um país que ainda estava se reerguindo, visto com uma certa desconfiança e tal, era muito radical. O Knight juntou duas coisas aí, a paixão prática pela corrida, ele sabia o que um corredor precisava, e a visão de negócios que ele estava aprendendo na faculdade. Ele viu um espaço ali que ninguém mais estava enxergando, né? Só que, ter a ideia é uma coisa, né? Fazer acontecer é outra, completamente diferente. Ele precisava da aprovação e, mais importante, da grana do pai para bancar uma viagem assim, bem ambiciosa. Uma volta ao mundo, né? Exato. Com uma parada estratégica no Japão para investigar a tal ideia. E o pai dele, editor de um jornal importante lá no Oregon, era o típico cara certinho dos anos 50, 60. A imagem, a respeitabilidade, era tudo para ele. Imagino a tensão para pedir isso. O negócio era um risco absurdo. Aquela estatística, né? 26 de 27 empresas novas quebravam. Isso. E terceiro, era totalmente fora do padrão esperado para um jovem da posição dele naquela época. Ele ensaiou o discurso, tentou dar uma floreada, apresentou o plano meio sem jeito. E aí veio a surpresa. O pai disse sim. É impressionante. Parece que o pai mencionou um arrependimento pessoal, sabe? De não ter viajado mais quando jovem e viu aquilo como um complemento para a educação do filho. Tipo uma pós-graduação na vida real. Exato. Acho que ele focou mais na experiência da viagem do que no potencial do negócio em si. A frase que decidiu tudo foi um simples "Ok, Buck, ok". Simples, mas com peso, hein? Aquele ok era a luz verde que ele precisava. Com certeza. E essa relação pai e filho é muito interessante, tinha um conflito ali, né? O pai representando a segurança, o caminho tradicional, e o Knight querendo arriscar, fazer diferente. Esse apoio do pai, mesmo vindo talvez de uma nostalgia, foi o empurrão, tanto emocional quanto financeiro, que o Knight precisava para se jogar nessa aventura toda. Beleza, pai liberou. Aí vieram as outras reações da família. A avó materna dele entrou em pânico, falou Japão, Buck, mas eles tentaram nos matar. Pearl Harbor ainda era muito vivo na memória dela. Compreensível para a geração dela. As irmãs gêmeas, adolescentes. Nem aí. Já a mãe coqueta. Mas foi um silêncio que o Knight sentiu como aprovação, talvez até um orgulho escondido ali. Cada um reagindo de um jeito, né? Total. Bom, plano em ação. Knight chamou um colega de Stanford, o Carter, para ir junto. O Carter pirou no roteiro. Havaí, Japão, Sudeste Asiático, Oriente Médio, Europa. Nossa. O rolê completo pelo bolo, Globo. Exato. Fizeram as mochilas, só com o básico. Jeans, camiseta, tênis, óculos escuros. E o Knight levou um terno verde. Vai que precisava parecer mais sério lá no Japão, né? Que figura. E vale a gente lembrar de novo o quão fora da curva era isso em 62.
O sentimento anti-japonês ainda existia, como a avó mostrou. Viajar de mochilão pelo mundo, pouquíssimos jovens americanos faziam isso, era uma ousadia enorme, quase uma excentricidade. A aventura começa e quase acaba logo de cara. Pegaram um voo super barato, só de ida, para Honolulu. Chegaram lá, olharam para Waikiki e pronto. É aqui que a gente fica. Exato. O plano original, Japão, negócios, ficou para depois. A prioridade virou aprender a surfar. Quem nunca, né? Cair em tentação no paraíso. Para bancar essa vida boa, ele arrumou um trampo que era um pesadelo para ele, que era tímido. Vender enciclopédia de porta em porta. Nossa, que tortura para um introvertido. Ele detestou. Disse que a rejeição doía muito. Lembrou até de quando foi cortado do time de beisebol na escola. Aí ele mudou para algo que combinava mais. Vender fundos mútuos para uma empresa grande da época, iOS. Investors Overseas Services, né? Essa mesma. Aí ele se deu melhor, porque usava mais os números, a lógica, do que o papo de vendedor que ele não tinha. A vida ficou boa. Surf de manhã, trabalho que pagava as contas, uns bares à noite. E esse desvio no Havaí diz muito, né? Mostra essa tentação de largar tudo, de viver o momento, esquecer a ideia maluca. E isso tudo rolando bem na época da crise dos mísseis de Cuba. O mundo parecia que ia acabar a qualquer hora. Verdade. Tinha essa tensão no ar. Mas, no fim das contas, foi o Knight que falou: opa, peraí, a gente tem um plano. O Carter se apaixonou por uma garota lá e decidiu ficar. Isso mostra que, apesar da distração, tinha uma chama ali no Knight, uma determinação que nem o sol do Havaí conseguiu apagar totalmente. Então, sozinho, ele finalmente pegou o voo para Tóquio. Era dia de Ação de Graças de 1962. Aquele medinho ainda estava lá, as palavras da avó na cabeça. No avião ele estava lendo O Coração das Trevas. Olha que leitura apropriada. Intenso. Chegando lá, ele encontrou uma Tóquio ainda com muitas marcas da guerra, bem visíveis. Mas ele não ficou só nisso. Mergulhou na cultura, visitou templos, jardins e começou a se interessar pelo budismo zen. Aprendeu sobre Kensho, Satori, aqueles conceitos de iluminação rápida, de ir além do ego, sabe? Interessante essa conexão. Ele foi na Bolsa de Valores, aquela loucura, e logo depois achou paz total no jardim do Santuário Meiji. Um contraste bem forte. E essa parte do Zen, eu acho que não foi só turismo, sabe? Essas ideias de foco no presente, de que o eu é meio ilusório, de que o caminho para dentro e para fora é o mesmo, isso conversa muito com a disciplina de um corredor. E talvez, quem sabe, já estava plantando as sementes de uma filosofia de negócios diferente, focada em performance, em superação. Pode ser. E ele também foi atrás de conselho prático. Achou uns americanos que faziam uma revista chamada Importer. E o recado deles foi direto. Olha, negócio no Japão é na base da paciência, da sutileza. Esquece o jeito americano de ser direto ao ponto. A cultura do entremeio, né? Onde o sim e o não nunca são claros. Exatamente, uma lição cultural importantíssima. Se ele chegasse lá com a mentalidade americana de negócios, ia dar com a cara na porta. Precisava se adaptar e rápido. Com certeza. Com essa dica na cabeça, ele pegou um trem para Kobe. Diz que era desconfortável, lotado. Ele ia para a sede da Onitsuka, a fabricante dos tênis Tiger que ele queria importar. Nervoso, e para ajudar, chegou meia hora atrasado para a reunião. Começou bem. Pois é. Mas mesmo assim receberam ele. Deram um tour pela fábrica, ele até descreve o som da produção, um clink-clank constante. Finalmente levaram para a sala de reuniões. Tensão no ar. E a primeira pergunta, na lata. Senhor Knight, qual o nome da sua empresa? E ele não tinha empresa. Não tinha. Pânico total, adrenalina mil, ele improvisou na hora. Blue Ribbon Sports, de Portland, Oregon. Caramba! Tirou da cartola ali. Na pressão. Aí ele apresentou a ideia maluca dele, que era basicamente o resumo do trabalho de Stanford. Terminou, silêncio. Os executivos japoneses começaram a cochichar entre eles em japonês. O Knight pensou, pronto, é o jeito educado deles de dizer não. Só que não. O que aconteceu? Eles voltaram com amostras de tênis. Acontece que a Onitsuka já estava pensando em como entrar no mercado americano. Era o timing perfeito. Que sorte! Muita sorte. Mostraram vários modelos, incluindo o Limber Up,
que o Knight amou de cara, e tinha um chamado throw up, para arremesso de peso. Knight teve que se segurar para não rir porque throw up em inglês é vomitar. Que nome infeliz. Total. Ele pediu amostras do Limber Up. Custou $50. Apertaram as mãos, negócio fechado. Assim. Inacreditável. Olha a mistura, o preparo que ele tinha por causa do trabalho da faculdade, a cara de pau de inventar o nome da empresa na hora e essa sorte imensa deles já estarem olhando para os Estados Unidos. Isso mostra uma capacidade de agir sob pressão que até contraria a imagem de tímido que ele tinha. Esse aperto de mão em Kobe foi, sem dúvida, o começo de tudo, o marco zero. Com o acordo na mão, a viagem podia ter acabado ali, né? Mas o plano original era dar a volta ao mundo, e o Knight foi em frente. Só que agora, a viagem tinha um tempero diferente. Ele não era mais só um turista perdido. Ele era um futuro importador de tênis. A perspectiva muda tudo. Completamente. Ele passou por Hong Kong, ficou bem chocado com a pobreza. Nas Filipinas, se fascinou com a história do general MacArthur. Bangkok, um caos de sentidos. Passou por Vietnã, já sentindo a tensão da guerra que viria. Calcutá, na Índia. Nossa, ele ficou muito doente lá, quase morreu mesmo. Que perrengue! Mas se recuperou e viu rituais intensos no rio Ganges. Uma experiência de quase morte que marcou ele profundamente. No Egito, olhando para as pirâmides, ficou pensando na grandeza das coisas, no esforço humano por trás daquilo. Essa parte da viagem depois do acordo no Japão parece ter sido fundamental para construir a resiliência dele, sabe? E para abrir a cabeça. Não era mais só sobre tênis, era sobre entender outras culturas, a história, a condição humana mesmo, nos extremos de miséria e de feitos grandiosos. E ele continuou anotando sapatos por toda parte. Viu botas diferentes no Tibete, leu sobre a dificuldade de Michelangelo para pintar descalço na Capela Sistina, a admiração de Da Vinci pelo pé humano. Interessante ele focar nisso. Em Roma, ouviu uma superstição sobre nunca colocar sapatos na mesa. Em Berlim Oriental, que foi um choque para ele, atravessou o Checkpoint Charlie, viu a pobreza do lado comunista e ficou muito marcado com a imagem de uma menininha usando sapatos feitos de papelão. Nossa, sapatos de papelão, que imagem forte, isso é quase simbólico, né? O contraste da busca dele por tênis de alta performance com a realidade crua da necessidade mais básica. Mostra como o sapato é mais que um objeto, é um marcador social, cultural. Pesado. E então, ele chegou na Grécia, que para ele foi o ponto alto emocional da viagem toda. Quando ele visitou a Acrópole, em Atenas, ele disse que sentiu uma coisa estranha, uma conexão forte, tipo um déjà vu. Lá em cima, ele viu o pequeno templo de Atena Nike. Nike? Exato. Nike, ele descobriu ali, é a palavra grega para vitória. Atena Nike, a deusa da vitória. Caramba! E o detalhe que deixou ele arrepiado, tem um friso famoso nesse templo que mostra a própria deusa Atena Nike se abaixando para ajustar a sandália. Não acredito! A deusa da vitória ajustando a sandália? Exatamente. E anos depois ele ainda descobriu que existe uma peça de teatro do Aristófanes chamada Os Cavaleiros, que em inglês é Knights. E essa peça se passa exatamente naquele templo. E tem uma cena onde um personagem dá sapatos de presente para outro. Gente, isso é muito... É quase místico, né? Essa convergência toda. A história antiga, a deusa da vitória, o nome Nike, a deusa mexendo na sandália, a peça aos cavaleiros. Mesmo que ele não tivesse consciência na hora, é uma conexão poderosa demais. Não foi só turismo, foi quase um presságio ali na Acrópole. Fascinante. Finalmente, a longa jornada acabou. O Knight voltou para casa, no Oregon. Chegou exatamente no dia do aniversário dele de 25 anos. 24 de fevereiro de 1963. Cabeludo, barbudo, a família quase não reconheceu. A mãe chorou, ele estava exausto, só queria saber de dormir. Imagina o cansaço físico e mental. No jantar, depois de contar por alto a aventura da volta ao mundo, ele não aguentou e fez a pergunta que estava queimando por dentro desde o Japão. Pai, meus sapatos chegaram? E aí está. O ciclo se fecha, né? A viagem incrível, que começou com aquela ideia meio doida e o pedido de ajuda para o pai,
termina com essa expectativa, a chegada do primeiro lote de tênis. Toda a experiência global, a filosofia que ele absorveu, os perrengues, tudo isso converge de volta para a ideia maluca original, pronta para finalmente começar a virar realidade. Olhando para trás, para essa fase inicial, fica muito claro como uma ideia que parecia improvável, até meio marginal, conseguiu florescer, né? Nasceu de uma mistura de estudo, de paixão pessoal pela corrida, da coragem de pedir ajuda, de uma viagem que foi um divisor de águas para ele, uma imersão cultural profunda, e claro, com umas boas doses de improviso e sorte pelo caminho. A gente viu um jovem que se descrevia como tímido sendo jogado no mundo, tendo que negociar em culturas totalmente diferentes, enfrentar desafios enormes e se transformar no processo. E isso deixa a gente pensando, né? Quantas vezes ideias que parecem malucas, assim, fora do padrão, quando são alimentadas por uma convicção forte e expostas a experiências muito diferentes como essa volta ao mundo foi pro Knight, acabam se tornando a semente de algo realmente revolucionário. Ele mesmo disse que precisava testar a pista antes de começar a corrida. Fica a pergunta: quais são as pistas não convencionais que existem ao nosso redor, talvez disfarçadas de desvios ou distrações, que poderiam levar a oportunidades incríveis se a gente tivesse a ousadia de explorá-las? Algo para a gente refletir.